que será que eu fiz de errado? Isso aconteceu por alguma coisa que eu fiz? Essas são algumas das reações que pais e mães têm ao receber um diagnóstico. É natural que um turbilhão de emoções tome conta. A cabeça fica cheia de perguntas. O que isso significa para o futuro dele? Insegurança, culpa, medo são sentimentos que surgem quase de imediato, mas o perigo está em ficar preso a eles. Porque, enquanto os pais estão preocupados, tentando entender como aquela notícia afeta a vida deles, a criança continua precisando de suporte, compreensão e acolhimento. Muitas vezes ela não encontra. Esse é um dos momentos mais difíceis da parentalidade neurodiversa, quando o medo do futuro se torna tão grande que paralisa o presente. Você imaginou um caminho para seu filho, projetou sonhos, traçou expectativas e, de repente, tudo parece desmoronar diante da chegada de um diagnóstico. É como se todas as certezas que você tinha fossem arrancadas de uma vez só. Você se sente sozinho, perdido e sem saber o que fazer. E essa dor, essa sensação de que tudo saiu do controle é completamente compreensível. Mas no meio desse turbilhão de emoções há uma verdade difícil de encarar. O seu filho continua ali e ele precisa de você agora mais do que nunca. Uma coisa que poucos falam é que as crianças sentem a insegurança dos pais. Elas percebem quando os pais estão assustados, confusos, e isso afeta diretamente a criança, especialmente quando ela é neurodivergente e precisa de um ambiente seguro e previsível para se desenvolver. Mas quando os pais estão presos ao luto do que imaginaram para o seu filho e não conseguem olhar para o que ele realmente precisa, acabam transmitindo a sensação de que há algo errado com ele. A criança percebe no olhar, na postura, na forma como os pais falam com ela, dela para os outros e na maneira como hesitam antes de tomar decisões. Aos poucos, ela começa a duvidar de si mesma. Acredita que tem algo quebrado dentro dela e que é um peso para a família. Imagine o impacto disso. Muitas crianças neurodivergentes crescem sentindo que precisam se esforçar para serem normais e atender às expectativas dos pais, mesmo que isso custe a sua própria identidade. Elas tentam mascarar suas dificuldades, ignoram suas próprias necessidades e acabam se sentindo constantemente inadequadas. Elas aprendem a se moldar para serem aceitas, aprendem a esconder o que sente para não preocupar os pais. E isso gera um sofrimento silencioso, um vazio que cresce conforme percebem que nunca serão exatamente aquilo que esperaram dela. A grande verdade é que o diagnóstico não é um atestado de limitação, e sim um guia para que os pais possam entender como agir para dar ao filho a melhor qualidade de vida possível. Mas isso exige uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar, por que o meu filho não é como os outros? Vamos começar a perguntar, como eu posso ajudá-lo? Porque no fim das contas, o maior sofrimento de uma criança neurodivergente não tem a ver com o diagnóstico, mas da falta de acolhimento e da tentativa constante de ser algo que ela não é para agradar os pais, a sociedade. Aceitar que o seu filho é diferente do que você imaginava não significa abrir mão dos sonhos para ele. Significa ajustá-los à realidade dele, construir expectativas que sim, respeitem quem ele é e não o que você esperava que ele fosse. Pais que se prendem à frustração de terem um filho típico acabam perdendo a chance de enxergar a riqueza da criança que ele realmente é. E é exatamente por isso que estamos aqui, a Neurodesenvolvendo, para te ajudar a enxergar que o diagnóstico não é um fim, mas um novo começo.
A nossa missão não é atender apenas as crianças, mas orientar as famílias para que elas possam oferecer um ambiente seguro, acolhedor, onde seus filhos vão conseguir crescer sem medo de serem quem são. Se você sente que precisa de ajuda para entender as necessidades do seu filho, estamos aqui para isso.